Olá, boa noite, tudo bem? Hoje entrei um pouquinho atrasada por conta... Eu cheguei agora de Campinas, aí eu cheguei, jantei, meu cachorro tá latindo, sabe? Muita coisa ao mesmo tempo. Mas compromisso é compromisso, e compromisso, antes de tudo, com quem? Com a gente mesmo, né? Eu vim de uma consultoria agora há pouco, e é o seguinte... não importa a quantidade de pessoas muitas vezes que está ao vivo, a quantidade de pessoas que está te vendo, quando você se propõe a fazer algo, você tem que tentar cumprir esse algo. Claro que você pode voltar sempre atrás, afinal de contas ninguém é obrigado a fazer nada, mas se a gente também for desistir de tudo por nem sempre as coisas saírem como a gente deseja, muitas coisas não aconteceriam, né, gente? Então é importante, quando você se propõe, você que é empreendedor, a fazer algo, você faça independente do outro. Então, tipo, o que eu posso fazer? O que está nos meus poderes fazer? XYZ? Então você vai fazer XYZ. Bom, você que está aí ao vivo, boa noite. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, olá. Se você estiver ouvindo também pelo podcast, porque ontem eu transformei esse vídeo em podcast, eu vou fazer o mesmo com esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a Coca-Cola. Ok, muita gente já conhece a Coca-Cola, provavelmente já ouviu falar sobre a Coca-Cola, certo? Então vamos ver alguns itens aqui de marketing dentro da estrutura do Marketing Hunt, falando da Coca-Cola. Eu gosto muito da história da Coca-Cola porque... Sabe aquela sensação de coisas que devem acontecer no mundo? Eu tenho a impressão de que a Coca-Cola tinha que ter acontecido no planeta. Sabe aquele tipo de coisa que, tipo, olha, vai nascer com aquela pessoa, vai se desenrolar com aquela pessoa e vai nascer. Porque, gente, é uma história incrível, uma história... É até uma história estranha, né, se a gente for analisar. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais. O primeiro ponto que eu acho que é muito interessante falar sobre a Coca-Cola, a gente vai ver aqui no contexto, mas ela nasceu para resolver uma necessidade da época, né? Isso no final do século XIX, pegando até carona ontem com a live da Heinz, que é o seguinte: a Heinz nasceu para maquiar uma situação social que era a questão do alimento com gosto ruim, porque ele é mal conservado. E a Coca-Cola, ela vem na mesma linha. Só que o que acontece? Os conservantes de antigamente, eles eram muito mais fortes, né? Então existia produto químico e o índice de câncer estomacal era muito alto. Então, assim, era uma época que as cidades começaram a nascer, isso nos Estados Unidos, né? E muitas pessoas estavam começando a ocupar as cidades. Então, assim, estava tendo emprego e tudo mais. E todo mundo precisa comer. Se o alimento não tinha uma segurança alimentar, ou seja, de origem duvidosa, causava alguns malefícios, e já existiam esses indicadores, se você tem uma dor de estômago, o que você vai fazer? Toda dor a gente vai para um lugar, que é a farmácia. Você vai tentar amenizar o mal-estar que você está tendo. E na época, o mal-estar estomacal era muito alto, então as pessoas iam na farmácia. Por isso que a Coca-Cola começou a ser desenvolvida por um farmacêutico, porque, aí eu vou pegar o nome dele aqui. Então, assim, a invenção do líquido em uma tarde de verão, assim, de 86, né, 1886, deixa eu ver aqui... Ou seja, 134 anos atrás, né, nascia a Coca-Cola. Então, por que ela faz parte da história? Porque, gente, é mais fácil você pesquisar no Google onde não tem Coca-Cola do que você imaginar que, sei lá, na Antártica tem Coca-Cola? Tem. Será que do Iapoque ao Chuí tem Coca-Cola, né? Então, é mais fácil você pesquisar onde não tem do que tem, né?
A gente não vai entrar muito na história de conquista assim, geográfica da Coca-Cola, mas aqui a gente tem um número grande, tá? Então, quem foi o farmacêutico que começou? Ou seja, há 134 anos atrás, o farmacêutico John Sticky Pemberton. Ele era um farmacêutico na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia. Então, imagina as pessoas buscando soluções para as dores deles. E aí, ele era um excelente manipulador, por assim dizer, né? Não tem a farmácia de manipulação? As pessoas estavam buscando esses tônicos para resolver questões de dar mais energia, ou então para diminuir dores e tudo mais. Até hoje, gente, se a gente for analisar, existem pessoas que acabam tomando Coca-Cola. Eu já cheguei a passar por isso. Em alguma situação que eu estava assim, com mal-estar no estômago, ou enjoado, alguma coisa, eu falei assim, não, eu preciso tomar uma Coca. Aí eu acabei tomando Coca-Cola e deu uma amenizada. Então, assim, se até hoje muita gente faz, imagine antigamente com o pessoal se alimentando de forma, não vou dizer errada, mas de forma que prejudicava o organismo, né? Então, na época, o noz de cola, ele era um estimulante, algumas tribos já usavam como moeda, inclusive, eles eram mastigados para combater a fome e o cansaço. E ele tinha um alto teor de cafeína, isso noz de cola. Então, o noz de cola, ele foi um dos ingredientes dessa composição. Só que ele tinha um gosto muito forte, muito amargo, e o farmacêutico acabou, para amenizar isso, adicionando bastante açúcar. E ele era viciado em morfina, esse farmacêutico, ou seja, então, mesmo ele tendo desenvolvido um tônico saboroso, um tônico para poder resolver e amenizar uma situação, que na verdade ele conseguiu, ele não era um bom empreendedor. Então, na verdade, ele era técnico, né? Então, ele acabou vendendo a fórmula assim de uma forma bem por bagatela, né? Então, a data oficial do nascimento do produto foi dia 8 de maio de 1886. Nos primeiros anos foram vendidos aproximadamente 9 copos. Imagina, gente. Então, assim, o cara ele era um bom inventor, mas ele não sabia o que ele tinha em mãos. Então, ele acabou desenvolvendo um produto que, por você não ter o comportamento empreendedor, você não sabe o que eu vou fazer com isso, né? Não sei, saiu uma coisa aqui, e aí ele acabou vendendo para um outro farmacêutico, que foi o Asa Griggs Kendler, em 1891. Vendeu por bagatela, e o Kendler tornou-se o primeiro presidente da empresa. Diferente do outro farmacêutico, esse já começou, peraí, o que eu posso fazer? Porque, gente, se o tônico ele vendia, né? Porque existia a necessidade de amenizar alguns mal-estares, e por ter na composição noz de cola, era um tônico que dava uma animada nas pessoas, né? Dava uma avivada. Então, vocês podem perceber, quem não tem xarope muitas vezes em casa, até sabe aquele biotônico Fontoura, as pessoas sempre tomaram coisas para suprir alguma demanda de deficiência que eles têm no corpo, seja em questão de líquido, seja em questão de alimentação, e por isso que teve demanda a princípio desse produto por conta dessa situação de mal-estar estomacal, né? Fora a energia que dava. Como noz de cola já era algo que, e até hoje, se eu não me engano, é no Chile, né? Existem alguns mineiros, pessoas que trabalham em mineração, eles acabam mastigando a folha de coca, né? Porque daí inibe a fome, dá mais disposição. Então, existe um estimulante nessa composição. Então, por isso que acabou tendo saído essa bebida. E é aquilo lá, a gente tem um xarope, por assim dizer. Aí a pessoa gaseificou. É saboroso, ameniza o mal-estar. É doce, né? Então, ok, as pessoas gostam, né? E outra, depois tinha na composição cocaína em alguns momentos, porque tinha coca, né? E aí com o tempo isso foi tirado, então era algo que viciava também. Bom,
com o Candler, ele acabou descobrindo formas criativas de atrair as pessoas, de atrair a atenção. Porque se ele estava vendendo, se ele começou a fazer um giro ali, se 10 compram, 20 compram, 30 compram, 60 compram e assim sucessivamente. Então ele começou a distribuir cupons para incentivar as pessoas a experimentar o produto. Porque hoje eu estava falando até com uma cliente sobre a questão das fases de colocar um produto no mercado, né? Então, a primeira fase é a ideia. Então, vamos pegar aqui, o cara ele teve a ideia, ele tinha uma necessidade a ser resolvida e ele precisava desenvolver algo que é de encontro com o que ele observava. Então, da ideia, você vai criar um protótipo. Esse protótipo seria, por exemplo, olha, eu criei aqui a receita do bolo e agora eu vou fazer um MVP. O que seria um MVP? Vou ver se é viável comercialmente esse produto, como que é a aceitação das pessoas. E aí essa terceira fase, muitas vezes você dá gratuitamente ou você faz um valor diferenciado para que as pessoas possam conhecer aquele produto, né? E aqui foi exatamente esse caso. Então ele começou a sortear da caneta, relógios, balanças, cartões e calendários com a marca Coca-Cola. Porque primeiro ele precisava tornar familiar, tornar comum aquele nome, então, inclusive foi ele que batizou o nome Coca-Cola. Então ele começou a divulgar o nome. A publicidade é tornar público, e para tornar público você tem que ir ao público, né? Então, quando você estampa, isso é um super aprendizado pra gente, né? Muitas vezes, por isso usar uniforme com a marca, ou por isso desenvolver brindes, né? Quanto mais mimos você desenvolve com a sua marca, mais longe isso pode ir. Só que a publicidade, dentro do meu ponto de vista, é a parte que mais custa dentro do processo de marketing. Olá, JV Lux, tudo bem? É a Vanessa, acredito. Por que a parte da publicidade é mais cara? Porque tornar público, gente, ser visto, requer certo investimento. Por isso que, por exemplo, mídia como TV, ela é muito cara, porque ela tem um alcance muito grande do público, né? Só que não basta investir em publicidade, olá, tudo bem? Se a estratégia por trás não está bem definida. Então, você percebe na história da Coca-Cola que por mais antiga que seja, quem estava por trás da marca, que foi o segundo farmacêutico que comprou a fórmula por bagatela, ele já tinha uma visão muito mais estratégica. Então ele estava divulgando a marca, ele acabou fazendo a própria logomarca da Coca-Cola, nunca mudou, né? Do jeito que nasceu, se permaneceu. Por isso que eu acho que a Coca-Cola foi enviada por ETs, porque é uma coisa que assim, você não imagina um mundo sem Coca-Cola. Parece que é uma coisa que foi enviada realmente, sabe? Tamanho o poder do produto. Se a gente for analisar o que é a Coca-Cola, o produto em si, né, o refrigerante, é água com xarope e gaseificado, né? Só que existe todo um contexto por trás. Então, esse contexto ele foi construído na história. Então, nós estamos falando de 134 anos atrás, né? Hoje, pra gente é muito comum. Você quer tomar Coca-Cola? Tem. Você tem acesso a ela. Só que há 134 anos, ela tinha um outro propósito, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais. Bom, então que necessidade humana a Coca-Cola supre? Você tem ideia? Então, assim, apesar dela estar dentro de uma categoria que é alimentação, uma necessidade básica que é beber, comer e dormir. Só que ele é um líquido que ele não nutre. Olá, Cláudia, tudo bem? Não é um líquido que nutre, é um líquido que, inclusive, tem alguns pontos negativos para o organismo. A Coca-Cola, ela vem de nível social, porque dentro da história, ela criou um vínculo emocional. Então, ela foi criada para ir de encontro com uma necessidade de segurança, ou seja, pessoas que tinham problemas estomacais, precisavam de tônicos para amenizar alguns problemas estomacais, que eram criados por conta da má alimentação da época, né? Com alimentos duvidosos, etc, etc. Precisavam de tônicos para se sentir um pouquinho melhores.
e acabaram adquirindo isso na farmácia. Até aí tudo bem. Então ela nasceu com uma necessidade de suprir algo relacionado à segurança, ou seja, eu tenho dor e eu quero sanar. Até aí tudo bem. No decorrer do tempo, a visão do empreendedor que estava por trás, do segundo farmacêutico que tomou posse dessa fórmula, ele foi criando a familiaridade da marca com as pessoas. Então era algo que estava dentro das famílias. Então você percebe as propagandas antigas de Coca-Cola, eles focavam em criança, depois eles focavam em família, depois ele foi focado nos jovens, depois ele foi focado nos idosos. Ele pegou toda uma geração, ou seja, a empresa que hoje ela é centenária, ela criou um vínculo emocional com as pessoas. Tem gente que, se não ter Coca-Cola, sei lá, no domingo, não é domingo, né? Então, é uma coisa assim que até alguns anos atrás, vamos colocar assim, 25 anos, 20 anos atrás, as pessoas às vezes tomam refrigereco de semana, mas no domingo tem que ter a Coca-Cola. Aí você fala, o que é que está por trás dessa informação, né? Significa que ela é família, né? O momento lá da família, de estar reunido no almoço e tal, tem que ter a Coca-Cola. Então esse apelo emocional, ele é centenário. Eu acredito que dificilmente alguém bate isso, apesar das diversas tentativas. Então qual que é a proposta de valor da Coca-Cola, né? Que produtos ela tem? Uma gama, gente. Ela vai desde praticamente toda a variedade de bebidas, né, gaseificadas, refrigerantes de cola. A Simba é da Coca-Cola. Se você não conhece a Simba, é como se fosse um Guaraná, né? E ela foi comprando, ela comprou o refrigerante Jesus no Nordeste. Então, assim, é uma marca que vai papando outras marcas. Daqui a pouco ela vai comprar a Dolly, se não já comprou, né? Tem água também dentro do seu portfólio. E assim, cada produto, desde a Fanta, desde a Sprite, cada produto tem a sua história, né? Isso que é o mais interessante. Muitas vezes uma empresa nasce, uma proposta de valor nasce, e a empresa vai vendo outras oportunidades. Então a Coca-Cola não poderia ter só apenas um produto, ela tem que variar. Porque muitas vezes o consumidor de Coca-Cola é o consumidor de Fanta, e ele varia, né? Quem não toma Coca, não toma nada de laranja, quer na Sprite, quer mais limão, e assim sucessivamente. Então, quando a gente pesquisa aqui na internet produtos Coca-Cola, a gente vê uma gama infinita. Onde mais ela atua? Como marca, ela acabou indo até inclusive para moda, né? Então hoje a Coca-Cola é uma marca, por isso que ela tem até a parte de vestimenta. Existem produtos, roupas, calçados com a marca, tamanho valor que ela alcançou. Então hoje, para muitas pessoas, ainda mais os jovens, né? Os jovens que eu digo assim, ela atende diversos públicos, mas a pessoa que veste a Coca-Cola é uma pessoa cool, é uma pessoa atualizada, uma pessoa jovial, porque é isso que a marca traz, né? Presença global. Como eu disse, se a gente pesquisar aqui no Google onde não tem Coca-Cola, ele vai dizer lugar XYZ. Eu fiz essa pesquisa uma vez, mas agora eu não me lembro. Só que ela está presente em 206 países, né? Então a presença dela é muito grande. Faturamento anual, 20 bilhões. Quem assistiu a live de ontem, a gente falou da Heinz, o faturamento da Heinz era 6 bilhões, dela é 20. Então já dá para imaginar a discrepância, né? Vamos falar aqui de marketing. Para mim, o marketing da Coca-Cola é um dos melhores que existem. Dentro do Marketing Hunt, para quem é Hunter e estiver ouvindo, sabe que no primeiro módulo existe uma lição que chama Pense como a Coca-Cola. Por que eu uso a Coca-Cola especificamente? Porque fala para mim uma empresa que dura 134 anos no mercado. Às vezes com 2 anos, 3 anos as pessoas já estão quebrando, imagina 134 anos. Então alguma coisa ela está fazendo certo. Se a gente analisar, primeiro ponto, ela não vende o líquido em si, ela vende uma história, né? Então a gente pode aprender muito sobre marketing com a Coca-Cola, porque ela acertou muito, mas ela também errou bastante, e isso a gente vai ver. A Coca-Cola esteve presente na Segunda Guerra Mundial, assim como a Heinz,
as grandes marcas, principalmente as centenárias, né? Elas tiveram presente e marcaram presença na história. E talvez é por isso que existe um legado muito grande desse legado emocional. Porque ela fez parte de diversas gerações. Então imagina, o pai que passou por filho, que passou por filho, que passou por filho. Em um século, 134 anos, se a gente pegar duas pessoas de 50, uma de 30, uma de 15, ela pode atingir de 4 a 5 gerações nessa brincadeira. Então é bastante tempo. Isso, né, porque as pessoas tinham filhos mais novos, então ela pode pegar até 6 gerações nesse período de vida. É uma camada muito grande, de 5 a 6 gerações, né? E está presente, ou seja, e ainda vai atingir mais e mais gerações, tá? Canais de venda. Então, assim, a logomarca nunca mudou. Ela, desde quando ela sempre foi slogans, Open Happiness, né, que é uma das mais famosas, que é Abra Felicidade. Então, o que a Coca-Cola vende? Ela vende a felicidade. Ela vende os momentos familiares. Observe os comerciais da Coca-Cola. Sempre tem pessoas com outras pessoas. Então a Coca-Cola ela vende no nível social, ela não vende mais no nível de segurança e nem da alimentação. Gente, para vocês entenderem, a primeira camada da necessidade de Maslow é espiritual, a segunda é a necessidade fisiológica, comer, beber e dormir, a terceira é segurança, a quarta é social, a quinta é realização. Ela não vende na camada natural, que seria alimentação, que seria necessidade fisiológica. Ela começou a vender segurança, ela vende aqui nessa quarta camada, a camada social. Então, a camada social, ela se multiplica muito rápido, né? Por isso que ela tem presença com amigos, com família, situações de superação, né? Situações de felicidade. Depois, todo perrengue, você vai abrir uma Coca-Cola e assim sucessivamente. Bom, então vamos entrar aqui agora mais um pouquinho, porque hoje a live ela é um pouquinho mais rápido, né? A questão, quem já nunca ouviu falar sobre rato aparecendo na Coca-Cola, ou diversas coisas aparecendo na Coca-Cola? O processo industrial da Coca-Cola é muito rigoroso, né? E a Coca-Cola ela é tão grande que tudo é terceirizado. Então existe a empresa só das tampas, existe a empresa só das borrachinhas, existe a empresa só da distribuição, existe as empresas só da garrafa, existe a empresa só do engarrafamento e assim sucessivamente. Então o grupo Coca-Cola, ou seja, a companhia Coca-Cola, ela é muito, muito, muito grande. Então é uma das gigantes. Quem que é o principal concorrente da Coca-Cola? Pepsi. Pepsi e Coca-Cola tem uma história aí que, se você buscar no YouTube, é digno de confronto entre gigantes mesmo. Porque uma estava sempre perto da outra, uma sempre perto da outra. E agora eu vou contar o caso que é considerado o maior erro de marketing do século pela Coca-Cola, 23 de abril de 85, tá? O que acontece? Por conta dessa briga de mercado, né? Então, ou seja, o negócio nasceu lá na farmácia, entre dois farmacêuticos para resolver uma situação de segurança alimentar. Tudo bem? Tudo bem. Quem não tem visão empreendedora passa para frente, quem tem visão transforma isso em algo muito macro. E ok, a Coca-Cola está aí para todo mundo. Só que em 85, o que aconteceu? Por conta dessa briga de mercado entre as duas marcas, então pensa no seu principal concorrente. Agora imagine esse concorrente em nível mundial, Coca-Cola e Pepsi, tá? A Coca-Cola resolveu fazer um teste às cegas. Por quê? Quem já tomou Pepsi, eu consigo diferenciar Pepsi e Coca-Cola muito fácil. Eu prefiro o sabor da Coca-Cola, no caso esses dois refrigerantes. Só que eu ainda gosto mais da Pepsi Twist, por assim dizer. Sabor, é questão de sabor, um pouquinho de ácido e tal. Só que se eu tomar Pepsi e tomar Coca-Cola, eu diferencio facilmente, tá? Imagina esse teste sendo feito sem você saber se estava escrito Coca-Cola ou Pepsi.
Porque o mercado, o marketing da Coca-Cola queria entender se realmente as pessoas preferiam um sabor mais adocicado. Eu acho a Pepsi um pouquinho mais enjoativa, a Coca-Cola ela é um pouquinho mais neutra. E eles fizeram esse teste assim, em nível nacional, tá? E nas pesquisas os números deram que o sabor mais adocicado era mais aceito pelas pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Então existe o fator quantitativo e o fator qualitativo. Numa marca que já era centenária, porque em 1985 ela já estava no mercado há um bom tempo. Isso tirando 30 anos, pelo menos em 85 já fazia 100 anos que ela estava no mercado, né? Eles resolveram, então, bom, vamos fazer uma fórmula nova, né? Pensou o presidente, vamos criar uma nova fórmula, porque os números falaram que o pessoal prefere um sabor mais adocicado, vamos mudar. Além de ter, e foi mandatório, vamos mudar, fizeram uma alteração, adocicaram mais o produto, e já automaticamente foi mandatório, ó, vai ser New Coke e faz isso. Gente, tem vídeo no YouTube sobre essa história. É o tipo de coisa que você fala, eu não teria feito isso. Mas imagina o desespero, porque para mim foi desespero, de uma empresa centenária criar algo sem levar em considerações alguns fatores humanos, né? Então, eles fizeram, tá? E no resumo da ópera, para vocês entenderem, foi um fiasco. Então, uma empresa que tem caixa, tem profissionais, como que pode errar tanto? Esse erro, ele é resultado da imposição, porque esse é o tipo de coisa que você discute com pessoas, né? Então, é totalmente claro que muitas vezes alguns presidentes, alguns CEOs de empresa, eles querem ter o legado deles. Então, esse é o tipo de erro que acontece por negligência de equipe, negligência de diversos fatores. Então é muito comum grandes empresas pecarem em nível macro, né, por conta do ego humano. Essa é a minha percepção. Então o empreendedor que é individual, ele deve considerar aprender com os erros das grandes também. Porque a decisão baseada em números é importante? Sim, só que a gente não pode excluir a parte humana, tá? Que foi exatamente o que a Coca-Cola fez nesse caso aqui. Ela mudou tudo, gastou muito dinheiro com publicidade e o resultado foi, reclamações atrás de reclamação. Por isso que a Coca-Cola Classic, né? Você quando pega a Coca-Cola você vê escrito Classic, que é a fórmula que sempre foi. E eles tiveram que tirar, tanto que a New Coke nem existe, só para colecionadores e tal. Nasceu depois a Coca-Cola Diet para combater. Então, assim, é uma história E aí você fala, meu Deus, tudo isso por conta de água com xarope e açúcar. E como que pode, né? E aí a gente consegue ver o poder do posicionamento do mercado. Porque quando você cria um contexto do seu produto na vida de alguém, a pessoa ela compra a história, ela compra o contexto. E as pessoas, foi inclusive uma das primeiras manifestações do consumidor relacionado a um produto, pedindo refrigerante de novo. As pessoas compravam New Coke, derrubavam. Não, gente, é uma anarquia. No final das contas, esse mesmo CEO da época acabou pedindo desculpas em rede nacional e falou que iriam retirar a Coca-Cola do mercado. E eles estavam perdendo o mercado para a Pepsi, na verdade estava muito acirrado as vendas. Depois da Sit-Down, as vendas da Coca-Cola duplicaram, ou seja, foi um tiro no pé que acabou gerando um número muito grande de vendas na sequência. Talvez, e assim, pela reportagem, né, o que fez essa campanha ser um desastre foi considerar que a pessoa ela olha para a Coca-Cola não apenas como mais produto, mas como parte da história dela. Então, as pessoas que cresceram nessa geração, as pessoas que fazem parte, principalmente pessoas que quando você está no começo, você percebe os primeiros clientes, e muitas vezes o cliente está torcendo para que você avance. Então, assim, quem está no começo
Ele quer estar no fim, ele quer estar no meio, porque as pessoas torcem pela gente. Olá, Maristela, tudo bem? Boa noite. E isso é muito gostoso, porque as pessoas querem o seu sucesso. Então você vê uma marca que as pessoas que viram ela nascer não estão mais, pelo menos nessa vivência aqui com a gente, né? Nessa vida, por assim dizer. Às vezes estiver reencarnado alguma coisa, mas não sabemos, né? Mas em 100 anos, quem nasce e vai pegando o começo das gerações, essas pessoas vão levando uma história para frente. E história ninguém tira de você. Então, assim, eu tenho pelo menos acho que 2 ou 3 clientes desde o começo, sabe, assim, do meu negócio. E quem que eu sou? Não sou nada, né? Tô começando ainda, tô engatinhando. Em relação à Coca-Cola, não sou nem um embrião ainda, né? Mas você percebe que a cada avanço, e quando você pega as pessoas do começo, você fala, nossa, lembra quando você estava lá em Limeira? Nossa, você lembra quando isso, não sei o que lá? Então você percebe que isso fica nas pessoas, e as pessoas elas percebem o seu avanço. Quem entra agora não sabe do passado, mas quem está desde o começo, você fala assim, para a pessoa, nossa, você evoluiu bastante, né? Então a gente vê isso nas marcas. Então tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente se conecta, a gente cria um vínculo, né? E quando você tira esse vínculo por uma mudança brusca ou alguma coisa do tipo, como foi a Coca-Cola, que foi o maior erro de marketing do século, é o tipo de coisa que às vezes me faz pensar. Antes da gente ter medo de errar, lembrar e pensar como Coca-Cola mesmo. Se a grande erra, quem dirá eu, né? Porque é um mercado, o marketing, você não tem certeza de nada. Você tem que testar tudo. Tudo é teste. Então, para uma empresa estar 134 anos no mercado, só tem uma coisa que ela faz certa: fazer, né? Então você vê que ela aproveita campanhas de Natal, né? Lembra o urso polar, o carro. Então assim, gente, a Coca-Cola ela tem caixa, lógico, para isso, mas as pessoas precisam ter criatividade, né? Então existe sim departamento, uma empresa que só cuida da publicidade da Coca-Cola, sim, mas ela não começou assim. Só que quem começou com ela tinha essa visão de tornar público, e ele fazia o que precisava ser feito, né? Aonde ele pudesse colocar a marca, ele estava colocando. Então, isso é uma coisa que faz a gente sempre pensar que a empresa se sobressai ao produto, porque o produto é o refrigerante de cola, só que hoje ela é uma companhia. Inclusive tem um livro, preciso lembrar o nome desse cara, o livro é Feitas para Durar. Não vou lembrar agora o nome do cara, mas o livro é Feitas para Durar, onde ele fez uma pesquisa, o que faz as empresas se tornarem centenárias. E um dos pontos do livro, ele diz o seguinte, que o produto não seja maior que a empresa. Por quê? Porque é a marca que ganha o mercado. O produto satura, o produto muda, né? Então, hoje a gente tem a Coca-Cola Company, que tem dentro da sua proposta de valor o refrigerante Coca-Cola e toda uma cadeia de outros produtos. Então, a marca, gente, ela precisa ser vista. A marca, ela é o escudo, ela que avança dentro do mercado, porque produto satura. Por isso que, qual é a sua marca? Né? Tem que ter uma logomarca estruturada, tem que ter essa presença visual, porque se você resolver mudar toda a sua proposta de valor, mas com a mesma marca, isso vai longe. Aconteceu com a Heinz. A Heinz começou como empresa e hoje ela é marca, né? Porque o nome Heinz ficou mais forte que o próprio produto. Então hoje eles podem fazer vários outros produtos, variações, colocando a marca Heinz, e assim ela ainda tem posicionamento no mercado. Então talvez esse seja um dos maiores aprendizados com a Coca-Cola, que a empresa deve se sobressair ao próprio produto, porque produto satura, então a marca tem que sobressair. Bom, vamos continuar aqui. Principal concorrente é a Pepsi, né? A Pepsi, vocês podem perceber, a logo dela mudou pelo menos de 5 a 6 vezes no decorrer do tempo, tá? A Coca-Cola continua-se imune. Então, em 92, a Coca-Cola comemorou 50 anos de atividades no Brasil e lançou no país as primeiras máquinas automáticas de vender refrigerante em lata. Mais uma iniciativa pioneira.
Então, assim, gente, a Coca-Cola, sinceramente, para mim, toda vez que eu penso até, vou falar assim, não é nem desistir, porque a gente cansa às vezes, né? Tem altos e baixos, tem uma hora que você fala, bom, né? Mas aí a gente começa a olhar essas empresas e fala, gente, se elas não param, eu vou parar? Fala pra mim se a Coca-Cola para de fazer publicidade. Mas nunca. Por quê? Tem a Pepsi na cola, né? Então, nós temos, se a gente quer... Ah, gostou do meu uniforme? Obrigada. Esse aqui é o segundo modelo. Mas eu gostei desse aqui. Queria uma coisa mais rápida, sabe? Pro dia a dia e tal. Então, gente, aprender a enxergar com as empresas que já estão no mercado, não quer dizer que nós vamos nos tornar uma Coca-Cola, mas significa que você pode... Ela joga o mesmo jogo. Então, eu sempre falo até para os clientes do Market Hunt, se a Coca-Cola não está deixando de fazer, quem somos nós para pensar duas vezes de não fazer, né? Então, ela está presente nas redes sociais? Tá. Ela faz ações macros? Tem caixa? Tem. Só que ela não começou assim. Ninguém começa pequeno, né? Ninguém começa grande. Só que a gente pode ir incorporando. Uma coisa que o empreendedor tem que ter em mente é que qual é o meu escudo? É a minha empresa. E eu tenho que levar a empresa para o mercado. Dentro das suas possibilidades, mas não deixar de enxergar os próximos passos. A Coca-Cola ela se dá muito bem com eventos, ela faz eventos, ela patrocina eventos, claro, mais uma vez, ela tem caixa. Só que nós também podemos aprender muito fazendo ações locais, né? Promovendo eventos na empresa, oferecendo a palestra, por exemplo, como eu faço para outros lugares. Então, a fase do meu negócio está, por exemplo, na fase de tração. Então, aqui você tem a ideia, aqui você tem o protótipo, aqui você tem o MVP, aqui é tração e aqui é escala, tá? A Coca-Cola passou por todas essas etapas. No caso, tem um produto que ele está indo para cá, que é tração. O que é tração? É ganhar o mercado pontualmente, estrategicamente, para que se tenha aí um equilíbrio, tá? Olá, Elias, tudo bem? Depois desse ponto de tração já é escala. O que significa escala? É você avançar um pouco mais, só que com estratégia de marketing e publicidade. Qual que é a diferença dos dois? Então, vou explicar mais uma vez para quem... Deixa eu pegar um exemplo aqui desse produto. Vamos pensar que aqui tem um produto qualquer, tá? No caso aqui, o grampeador. O mercado é o campo. Pensa num campo de futebol. O mercado é o campo, tá? Existe lá tudo aquilo que eu preciso fazer naquele campo. Quando eu vou jogar o jogo, eu só tenho um dia de jogo. O que é o dia de jogo? O dia D. Fora de campo, o que os jogadores estão fazendo? Treinando, analisando, né? No dia do jogo é o dia de tipo, vamos fazer gol. Então, o marketing é o campo todo. As ações de marketing é todo o planejamento que é feito antes, e quando você vai para o mercado, você vai jogar para marcar os pontos que são as vendas. Então você tem que ter meta, porque se eu vou jogar, qual é o meu indicador? Né? Como eu estou jogando bem ou não? Precisa desse indicador aqui. O que é publicidade? Aí já é a transmissão do jogo, que é deixar público aquilo que você está fazendo. Então, a primeira coisa que tem que ser público para as pessoas é a marca da sua empresa. Por quê? O que você vende? O que está por trás, né? E claro, se você tem um carro-chefe, os dois têm que estar atrelados. No caso da Coca-Cola, tanto a marca que começou como produto, depois se tornou empresa, né? Por isso que nomes de empresa é tão importante. A parte de criação de nome num negócio, ela é tão importante quanto o resto. Porque se aqui não nascer certo, você vai perder tempo depois aqui no processo. Por isso, criação de nome de produto é importante, a parte visual é importante, porque se você perder o nascimento disso, você está jogando e o negócio não está pronto, você está perdendo bala, né? É como se você estivesse perdendo oportunidades aí. Deixa eu ver quem está ao vivo. Tá, Vanessa, tô a fim de te chamar, me aceita aí pra gente bater um papo rapidinho? Sem vergonha, só pra gente alinhar aqui, pra ver o que você tá achando, o que você
que você acha da Coca-Cola? O que você aproveitou hoje da informação ou não? Só me aceitar aí, sem vergonha, hein? Raquel entrou também. Limeira tá em peso hoje aqui, hein? Vanessa recusou. Não acredito, Vanessa. Eu vou tentar a Maristela. Maristela, você já está acostumada a fazer vídeo, só não aceita se estiver pelado. Se estiver aí de boa. Vanessa, me decepcionou, hein? Vamos ver se a Maristela aceita. Às vezes eu chamo assim, gente, não é para inibir vocês, não, é mais para deixar o processo mais dinâmico, é bom ver as pessoas também, tá? Tem vergonha, Vanessa? Você aparece nas redes sociais. É a mesma coisa. Ninguém tá vendo. Se tivesse mil visualizações, 10 mil, a gente não chegou ainda nesses números. Então, ó, essa é a hora, entendeu? Maristela, se aceitar, agradeço. Você explica e fica muito fácil de entender. Que bom. Obrigada. Vou tentar só mais uma vez. Tá, Maristela não pode participar. Gente, sem problema, tá? Sem pressão, só para a gente afinar. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa sobre parcerias, né? As grandes empresas fazem parceria? Fazem. Recentemente, a Coca-Cola, ela fez uma parceria com a Risqué, que é de esmalte. Saiu uma coleção voltada à cor da Coca-Cola. Então, gente, você percebe que a marca ela não tem fronteiras. As ideias, elas correm soltas. Só que no caso da Coca-Cola, para ela firmar certas parcerias, por exemplo, ela está indo na parte de cosméticos. E aí você vê o poder da marca, porque tudo na Coca-Cola é personalizado, desde a garrafa, desde a. Hoje você consegue ver o traço, se tiver só um traço em algum lugar, você sabe que tem a ver com a marca, porque ela tem uma identidade visual poderosa, né? Então, o que, que é o logotipo? O logotipo é o escrito, o slogan é a frase, só que a roupagem é a identidade visual. Então, você reconhece uma cor, que seria Coca-Cola, tanto do vermelho quanto da cor meio castanhado do refrigerante. Então, você percebe o poder que essa empresa tem, né? E agora ela lançou, agora em 2011, ela lançou a Plant Bottle, garrafa planta, que é 30% de material verde renovável. A Heinz fez parceria com a Coca-Cola porque essa tecnologia da Coca-Cola. Então, ela desenvolveu uma PET com 30% de cana-de-açúcar. Ela minimiza os danos em relação à garrafa antiga. Então, essa tecnologia da Coca-Cola. E ela acabou vendendo tecnologia para outras empresas. No caso, a Heinz tem parceria com ela. McDonald's tem parceria com Coca-Cola, tanto que eles têm lá a venda exclusiva de produtos Coca-Cola. Então, esse tipo de parceria estratégica é praticado por empresas de grande porte. Quem dirá nós pequenos, a gente pode fazer um monte de coisa, porque eles ainda têm limitações em relação a monopólio, né? Então, eles têm que ter variações de outras empresas. Então, sei lá, o refrigerante Jesus é da Coca-Cola Company, mas ele não pode simplesmente comprar e mudar nome e tal por conta de monopólio. Então, ele não pode quebrar a banca, chegar e chutar o pau na barraca. Mas ele pode sim ir juntando na companhia. É um negócio muito grande, é um mercado muito grande. Eu não sei, eu acho que quem viver verá para acabar. O dia que falar assim, ó, a Coca-Cola faliu, não existe mais. É meio que impossível isso, né? Só se o planeta acabar. Aí tem que começar do zero. Bom, então essa questão de parceria, a Coca-Cola faz demais, tá? Então ela vende tecnologia,
Ela desenvolve. Eu tenho uma amiga que trabalha no RH da Coca-Cola em São Paulo, e assim, quando ela fala dos processos, né? E lá é só engarrafamento, é só parte assim de logística, na verdade, né? E aí, tanto que a FENSA, né? A FENSA é uma variação do grupo Coca-Cola que cuida só da parte de logística. Então, a Coca-Cola é uma empresa tão grande que praticamente os departamentos dela são empresas macros para cuidar de tudo aquilo, né? Então, existe, como eu disse, a empresa só da garrafa, a empresa só disso, daquilo, e ela vai se espalhando no mundo. Depois, a logística ela fica no nível mundial. Negócio de louco, gente, negócio de louco. E assim, como qualquer outra empresa, os processos têm que funcionar. A diferença é que tudo é gerenciado em um nível muito macro, né? Muita coisa, por exemplo, de publicidade vem de fora. Existe a empresa no Rio de Janeiro que cuida da publicidade da Coca-Cola no Brasil, mas muita coisa vem de fora, né? Porque ainda existe lá na Geórgia o polo aí da criação da marca, né, em nível mundial. Ela tem que cuidar da presença da marca em nível mundial. Imagina o trampo que não dá. É muita coisa, né? Vamos ver quem mais está aqui. Raquel, você entrou agora, acho que não vou te chamar para não te sacanear também, né? Mas, enfim, fazendo um resumo, porque a gente vai terminar a live. Na minha opinião, a Coca-Cola é o meu maior exemplo em relação à publicidade. Toda vez que eu pesquiso sobre algo, eu aprendo. Toda vez que eu tento aprender mais sobre, né? Uma outra lição muito bacana também de se entender com a Coca-Cola é que o primeiro CEO, né? Ele viveu até o fim da vida dele para ver a marca prosperar. Só que a família dele não manteve o negócio. A família dele, assim que ele queria passar nessa coisa de hierarquia e tal, ele queria passar para a família, mas os filhos eles não levaram à frente. Tanto que ele acabou falecendo de desgosto, porque ele já não estava mais em idade de poder levar a empresa à frente. Eles acabaram vendendo a marca. Então, a Coca-Cola também é um exemplo, acho que não vou dizer do ego humano, porque, gente, eu sou empreendedora individual. O nome da minha empresa, eu tenho que entender que quando eu crio um nome, eu crio para o mercado. Para que eu quero vê-la prosperando, eu quero ter colaboradores, porque eu tenho intenções com o mercado. Tudo bem? Tudo bem. Só que eu tenho um limite, né? Eu sou ela, né, fisicamente, uma hora não vou mais estar aqui. Só que enquanto você vai construindo esse projeto, você também tem que ter ideia de que se a sua empresa ela tem um posicionamento no mercado, pode ser que ela não seja mais sua daqui a um tempo, né? E se você não tiver preparado muitas vezes ou para vender ou para criar franquia, para multiplicar, se ela for boa, ela vai morrer. E no caso, a Coca-Cola, um dos proprietários, que foi o primeiro que realmente fez a Coca-Cola se tornar o que era, ele queria que os filhos levassem à frente. Só que se você não se identifica com isso, a pessoa não liga, o filho não liga, né? Então, uma das coisas que está no livro, inclusive, Feitas para Durar, é que você tem que criar uma empresa para o mercado, não para você. Porque a empresa morre se você morrer, por exemplo. Então, eu tenho que ter a ideia de que uma hora eu posso vender, eu posso multiplicar, mas eu não posso tornar a empresa algo meu, porque você colocou esse filho no mercado, você está levando uma proposta de valor para o mercado. Só que tudo tem um fim, né? E nós não pensamos dessa forma. Claro que enquanto você tiver vida, você se envolver, você vai levar esse projeto até onde você puder. E é exatamente por isso que a gente tem que fazer tudo que precisa ser feito para esse projeto ir para frente. Porque senão você fica brincando de casinho, tendo negócio para pagar a conta, mas realmente não tem realmente um projeto empresarial. Por isso que sim, um negócio pequeno precisa ter gestão em todos os pontos, precisa entender de marketing, precisa entender do produto. Ah, mas eu represento o produto. É a mesma coisa. Ah, mas eu... Então, gente, quem está nos negócios precisa entender de negócio.
Por quê? Se você morrer, o seu negócio ele continua ou ele morre? Essa é esse é um ponto que a gente precisa pensar, porque isso faz com que a gente construa na ordem certa. Se eu não tiver, quem que fica com a marca, né? Vai para um filho, mas o filho quer? Vai para o marido, mas o marido quer? Ou vai ser vendido? Como que vai funcionar? Qual que é a dinâmica, né? Então, a Coca-Cola é um exemplo vivo de que os filhos não quiseram e venderam. O cara morreu de desgosto, né? Só pesquisar no YouTube e saber a história da Coca-Cola que vocês vão ver. Porque ele construía algo não para o mercado, mas era pessoal para ele também. E aí acabou acontecendo o que aconteceu. Agora, diferente de quem criou a fórmula. O cara não enxergou o mercado e passou para frente. Para mim tá bom. Nem tá mais aqui, não fica nessa sofrência, né? Mas eu gosto muito da história da Coca-Cola, porque para mim é o pior produto que dá certo no mundo. Porque ele não tem, né, não nutre, não hidrata, tem pH baixo, é cheio de açúcar e vende pra caramba. Aí você fala, vai entender, né? Mas o que, que eles fazem de bom? Marketing, publicidade. E conta histórias. Eu falo, bom, se o meu produto é bom, por que não fazer o mesmo e continuar? Né? Então, se o seu produto é bom para as pessoas, não desista. Faça como Coca-Cola, pense como Coca-Cola. Não deixe de fazer. Porque se ela não para, a gente não pode parar. E é isso aí, gente. Amanhã a gente vai falar sobre a Heinz, a Hershey's. Eu amo a história da Hershey's. É uma história de tirar o chapéu. É tipo assim, é o tipo de coisa que você fala, será que eu faria isso? Se eu tivesse no lugar dele, será que eu faria isso? Então não perca amanhã, tá, a história da Hershey's, porque é bacana e a gente termina as lives sobre as empresas. Então ontem eu falei da Heinz, hoje eu falei da Coca-Cola, que meio que tem ligação uma com a outra, né? E amanhã eu vou falar da Hershey's. E se você quiser saber de outras empresas, a gente pode trazer nas próximas semanas mais temáticas, só deixar escrito para mim. E você pode ver esse vídeo depois, vai ficar gravado por 24 horas no Instagram, mas eu vou baixar ali e subir no YouTube e também no nosso podcast. Alguma pergunta de quem está ao vivo, antes de eu finalizar? Quer perguntar alguma coisa sobre a Coca-Cola, alguma coisa do tipo? Não que eu represente a marca, tá? Só que eu pesquisei tanto que só não lembro de cabeça o nome das pessoas. Ah, então tá bom, Raquel. Vanessa, quer perguntar alguma coisa? Então, a Vanessa já colocou aqui, eu não vi sua explicação. Obrigada, Vanessa. E é isso, gente. Então, até amanhã. Espero encontrar vocês por aqui. Tchau, tchau. Até mais.